Bem-vindos, estimados irmãos, a mais um programa Totus Tuus que a Canção Nova oferece para melhor conhecermos a espiritualidade de São Luís Maria Grignion de Montfort, este santo conhecido pela sua grande devoção à Santíssima Virgem. Assim como no programa anterior fomos falando de alguns escritos, neste programa procuraremos continuar na mesma linha, dando a conhecer em geral os escritos deste santo, antes de entrarmos depois, noutros programas, em explanação mais concreta das obras mais significativas. Com este programa, pretendemos, portanto, ajudar, sobretudo, a melhor conhecer o santo, nesta obra, O Segredo Admirável do Santo Rosário, e também numa outra obra literária, pouco conhecida, mas muito relevante na vida do santo missionário, que são os seus cânticos e também os escritos fundamentais e as cartas que ele foi escrevendo ao longo de toda a sua vida. Continuamos então a aprofundar este título, O Segredo Admirável do Santo Rosário, esta obra de São Luís Maria Grignion de Montfort, e para começar, gostaria de vos ler um pedacinho do número 8 da carta apostólica de São João Paulo II, o Rosário da Virgem Maria. Nesse número 8, São João Paulo II escrevia: seria impossível citar a multidão, sem conta, de santos que encontraram no Rosário um autêntico caminho de santificação. Bastará recordar São Luís Maria Grignion de Montfort, autor de uma preciosa obra sobre o Rosário. Ora, como vemos então, caros irmãos, a obra de que falamos, de São João Paulo II, é preciosa se queremos melhor desenvolver o amor ao Santo Rosário. Daí fica o convite a que esta obra seja conhecida, apesar de bem datada, com 300 anos de idade. Naturalmente não podemos encontrar aí o que encontramos numa obra desta nossa época, mas os fundamentos estão ali e há verdades que não passam com o tempo, como são essas de que São Luís Maria Grignion de Montfort falava, o valor da meditação, dos mistérios e o valor de cada uma das orações vocais que aí apresentam. Falando exatamente da oração vocal, escrevia São Luís Maria Grignion de Montfort: aquele que se aproxima de Deus através da oração deve começar por fazê-lo com um ato de fé. Quanto maior for a sua fé, tanto mais eficaz e meritória será para ele e tanto mais gloriosa para Deus. Escreve ele no número 34 desta obra. Logo de seguida, depois de falar do ato de fé, que é o credo, continua: o Pai Nosso, a segunda oração que rezamos. E acerca desta oração então escreve: o Pai Nosso encerra em si todos os nossos deveres para com Deus, os atos de todas as virtudes e a súplica para todas as nossas necessidades espirituais e materiais. Diz São João Crisóstomo que quem não rezar como rezou e ensinou o Divino Mestre não é seu discípulo, e que a Deus Pai não agradam as orações elaboradas pela mente humana, mas sim aquela que o seu Filho nos ensinou. Escreve o santo nos números 36 e 37. Ora, isto é importante porque, por vezes, na minha vida pastoral também, deparo-me com pessoas que dizem que gostam de falar com Deus, mas não de orar, de rezar essas orações feitas, essas orações que aprenderam na catequese. É preciso um coração
livre que fale com Deus com palavras próprias. Pois muito bem, caros irmãos, devemos fazê-lo com as palavras que brotem do coração. Mas, ao mesmo tempo, as nossas palavras nunca serão mais importantes do que aquelas palavras que o próprio Jesus nos ensinou. É o que São Luís Maria Grignon de Montfort nos diz. A oração que o Filho de Deus nos ensinou é certamente a mais eficaz, a mais poderosa, a que mais agrada a Nosso Senhor. Portanto, São Luís continua argumentando, dizendo-me ou falando-me com as palavras que o meu Filho vos ensinou, o meu coração enche de alegria. Trata-se de umas palavras que Jesus Cristo terá dito a Santa Matilde numas tais visões privadas. Sem valorizar demasiado estas visões privadas, é importante considerar o valor que as palavras devem ter, as palavras que Jesus nos ensinou devem ter no nosso método de oração. Ainda São Luís de Maria Grignon de Montfort, falando desta oração, a um certo momento, diz que tudo quanto pedirmos nesta oração será sempre escutada. Mas não devemos ver isto como um ato mágico, pois São Luís de Maria Grignon de Montfort também nos diz que precisamos de corresponder com a vida àquilo que vamos rezar. E por isso, a imagem que eu usava antes, no programa anterior, a tal imagem da tela, que vamos pintando com as verdades fundamentais da fé, a meditação dos mistérios do Rosário. Para que meditar os mistérios? Diz-nos São Luís Maria Grignon de Montfort que a meditação dos mistérios do Rosário eleva-nos gradualmente ao conhecimento perfeito de Jesus Cristo. Purifica as nossas almas do pecado, torna-nos vitoriosos contra os inimigos e facilita-nos na prática das virtudes. Além disso, provoca em nós um amor ardente para com Jesus e proporciona-nos os meios para pagarmos as nossas dívidas, quer diante de Deus, quer diante dos homens, e facilmente alcança-nos toda a espécie de graças. Portanto, aqui devemos ver como as palavras de São Luís Maria Grignon de Montfort têm o seu peso e dão um cunho profundamente bíblico à oração do Rosário. A Carta Apostólica Marial dos Cultos, no número 30, diz-nos o seguinte: é preciso que a oração assuma um cunho bíblico. Mas vemos então como São Luís Maria Grignon de Montfort, há 300 anos atrás, o dizia de outro modo: a necessidade de meditar a Sagrada Escritura nesta nossa oração. A meditação dos mistérios exige, portanto, a concentração, exige aquilo que hoje chamaríamos meditação ou a prática da Lectio Divina, que felizmente está a ser redescoberta na vida da Igreja. Como veem, nada de muito novo. Chamamos-lhe hoje Lectio Divina, chamamos-lhe hoje meditação, mas já no passado se fazia a mesma coisa, por outros métodos e com outra linguagem, simplesmente meditando os mistérios do Rosário. Aí tínhamos páginas da Bíblia, páginas da Sagrada Escritura, que as pessoas iam meditando e às quais então São Luís Maria Grignon de Montfort nos incentiva. Como rezar esta oração, que para muitos é enfadonha, para alguns talvez seja um bom método para adormecer, quem sabe?
Como rezar esta oração que para alguns é um pouco enfadonha? Então São Luís Maria Grignão de Montfort vai usar vários números para nos dizer como rezar. E ele é ousado quando diz: não é a adoração em tempo, mas sim o fervor que agrada a Deus, atrai e conquista o seu coração. Escreve ele no número 116. O santo escreve isto, portanto, com uma advertência aos católicos, denunciando os que rezam mal. Ele é ousado e faz como que uma acusação, apontar de dedo, quando diz: quase todos os católicos rezam o rosário, ou ao menos uma parte dele, pelo menos alguma Ave Maria. E porquê então tão poucos os que se corrigem dos seus defeitos e crescem na virtude? Senão porque não rezam estas orações como deveriam. É sem dúvida, caros irmãos, interessante este pormenor, pois ele vê na oração o modo de santificação que nos vai levando a uma conversão permanente, portanto. E a oração tem essa finalidade, conformar-nos a Jesus Cristo. Assim diz ele que quem quiser rezar esta oração do Rosário deverá fazê-lo ou deverá estar na graça de Deus, ou pelo menos estar decidido a fugir do pecado. Rezar implica isto: querer sair do pecado. Se não estou plenamente, se não estou na graça de Deus, ao menos devo ter essa determinação: querer sair do pecado. E, caros irmãos, conhecemos bem o peso da oração do Pai Nosso, quando dizemos, por exemplo, livrai-nos de todo o mal, ou seja feita a vossa vontade. O que estamos a dizer? Estamos a dizer exatamente isto: queremos sair do pecado, fazendo a vontade do Pai, não queremos cair na tentação. São Luís de Montfort adverte então para isso: estar na graça de Deus, ou estar decidido a sair do estado de pecado. Isto para que não se verifique o que diz a Sagrada Escritura: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aqui é citado o Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, versículo 6. Para rezar então bem, diz-nos São Luís, é preciso concentrar-se no que se diz, já que Deus fica mais sensibilizado com a voz do coração do que com a boca. Interessante este pormenor. Todos nós conhecemos a expressão palavras levas ao vento, ou conhecemos como no nosso tempo facilmente se dá o dito por não dito e as palavras abundam. Daí a observação de São Luís: é uma questão do coração, não de palavras, não de boca. Mas é difícil, pois, caros ouvintes, caros irmãos, ouvintes que nos acompanhais, ou telespectadores, todos nós conhecemos esta dificuldade a concentrarmos para rezar. E a nossa mente humana facilmente voa. Daí a importância do que ele diz, ainda o São Luís. É preciso rezar devotamente, com perseverante atenção, para vencer a monotonia da repetição. É preciso fazê-lo com uma atenção profunda, como é exigida à oração dos Salmos, que ele chama o Saltério de David. Então diz ele que não devemos cometer o erro, de nos distrair e de cair na repetição, monotonia da repetição. Daí a concentração profunda em cada palavra ou expressão que usamos. E continua: é preciso lutar contra as distrações. E antes de tudo, diz ele, é preciso recolher-se por uns instantes diante de Deus,
Ora, isto, caros irmãos, é de fundamental importância. Conhecemos bem a mente humana, conhecemos bem a dificuldade que temos em nos concentrarmos em determinados momentos do dia ou em determinadas ocasiões. Da importância do concentrar-se. Colocar-se na presença de Deus, invocando o Espírito Santo. Recolher-se, quem sabe de joelhos, ou fixando-se numa imagem sagrada, para irmos entrando naquele clima de oração, no tal reconhecimento, no tal recolhimento. Além disso, diz São Luís Maria de Grignion de Montfort, é preciso rezar devagar, diria mastigar, para poder mastigar estas palavras com lentidão. E, diz-nos ainda, é preciso rezá-lo com reverência. Fala mesmo em rezá-lo de joelhos, associando aqui certamente aquela forma de adoração, que é própria de colocar-se de joelhos, e aquela forma de penitência, que é certamente para muitos o estar de joelhos. E diz-nos ainda São Luís que o modo de dar maior glória a Deus é rezar a oração do Rosário em público, a dois coros, quer dizer, publicamente. Portanto, uma oração comunitária. Isto porque normalmente estamos mais atentos ao rezar com outras pessoas do que a rezar sós. E isto verifica-se na prática. Tenho encontrado pessoas que realmente me dizem que têm muita dificuldade a rezar sozinhas porque se desconcentram. O pensamento vai para um sítio, vai para o outro, e rezando acompanhados têm mais facilidade. E, sem dúvida, não podemos aqui perder a dimensão comunitária da fé, a dimensão comunitária da nossa vida de oração. Diz-nos ele que, rezando com outras pessoas, esta oração obtém mais méritos, porque a oração pública é mais eficaz, no sentido que nos estimula também uns aos outros, e por isso serve mais à edificação do corpo místico de Cristo. E, além disso, para terminar estas recomendações sobre o modo de recitar o Rosário, diz-nos ele, devemos rezá-lo com humildade, confiança e perseverança. Tal é a atitude dos filhos que confiam no Pai. Dão-lhe crédito, têm fé, são humildes, não se apresentam diante dele com arrogância e são perseverantes. Pensemos na vida de uma criança. Quando quer alguma coisa do pai, não lhe larga, digamos assim, os passos. Está sempre atrás dele a pedir-lhe o que queres. Assim diz São Luís de Montfort, devemos ser nós, na nossa oração diante do Senhor. Bem, tudo isto nos demonstra então como São Luís quer nos incentivar a essa prática da oração. Ele pega, como dizia, em muitos exemplos do beato Alano da Rocha. Mas, diz São Luís Maria Grignion de Montfort, ainda que eu não desse crédito a nenhuma revelação daquelas que ele aponta, ainda que eu não desse crédito a nada disso, bastaria a minha experiência pessoal para convencer-me desta verdade. A verdade da utilidade da oração do Rosário. Não sei, e não tão pouco vejo, com clareza, como uma devoção tão pequena possa ser sinal infalível de salvação eterna. Devoção pequena, mas infalível para a salvação eterna, diz-nos ele a partir da sua experiência. Portanto, caros irmãos, apesar da obra ser de difícil leitura, porque apresenta uma linguagem um pouquinho difícil para os dias de hoje,
apesar de ser um pouquinho difícil, ela é fundamental para o nosso aperfeiçoamento pessoal, para o maior conhecimento das Sagradas Escrituras, para uma maior mortificação, quem sabe, dos nossos próprios sentidos, combatendo tantas outras coisas e colocando-nos na escola de Maria, que é afinal aquela que mais de perto meditou os mistérios da vida do seu filho. E aqui trata-se então de rezar não apenas a Maria, ou diria mesmo não a Maria, mas rezar com Maria e como Maria, meditando nos mistérios da vida do Filho. Caros irmãos, conclusão de toda a obra, é preciso rezar o rosário, mas se calhar é preciso empenhar-nos mais no modo como rezamos, para que ele produza os frutos que deve produzir. Ora bem, falamos de algumas obras, entre as quais esta, mas há outras obras que São Luís Maria Grignion de Montfort escreveu, à qual dedicou grande parte da sua vida. E uma outra obra pouco conhecida, mas que é de grandes dimensões, são os seus cânticos. Os cânticos trata-se de um género literário que são poemas, orações, mas que são sobretudo pregações. O santo escreveu 23.000 versículos distribuídos por 164 cânticos. Um género literário muito utilizado pelos pregadores do século XVII e XVIII. Trata-se de uma composição de estrofes sobre determinados temas, com uma finalidade marcadamente missionária. Eram usados pelos pregadores durante as pregações para reforçar o teor das mesmas e, incentivando as pessoas a viver aquilo que eles pregavam, convidavam as pessoas a cantar e para isso usavam os cânticos. São uma autêntica pregação ritmada, destinada a permanecer no coração e no ouvido. Hoje falamos muito de interatividade, falamos muito de participação, pois era um método que estes missionários usavam para levar as pessoas a participar da missão. Era exatamente fazê-las cantar os temas que eles mesmos pregavam. Montfort aparece então como um homem prático, quer chegar ao coração das pessoas e para isso ele fala-as cantar, usando melodias populares, algumas folclóricas, usando também melodias gregorianas que as pessoas conheciam. Tratava-se então de colocar-lhe na mão ou fazê-las cantar aquelas letras com músicas que já eram subejamente conhecidas. O que salta à vista nos cânticos de Montfort é a sua dimensão. Trata-se realmente de cânticos muito longos. Alguns deles ultrapassam mesmo 400 versículos. E há um que chega mesmo aos 630 versículos. Um cântico enorme. Mas afinal, sobre que versavam estes textos, estes cânticos, estas poesias? Tudo aquilo que o pregador falava. Cantavam sobre as virtudes, a caridade, a fé, a paciência, a obediência, a doçura. Falavam sobre o jejum, falavam sobre a esmola, falavam sobre o zelo apostólico, a modéstia, os vícios, os luxos. Além disso, cantavam vários temas da teologia, a devoção ao coração de Jesus, o seu amor louco, os ultrajes que padece. Cantavam sobre os novíssimos do homem, a alegria do céu, a tristeza do purgatório. Falavam da perfeição de Deus. Cantava sobre o Natal, muitos cânticos.
aos anjos, aos pastores, aos magos, às crianças. Cantou sobre o domingo, sobre Jesus flagelado, o Jesus coroado de espinhos. Depois sobre temas da vida social, cantava sobre os soldados, os prisioneiros, os bons rapazes da aldeia, da localidade. Cantava sobre os pecadores arrependidos, ao anjo da guarda. Falava sobre a sabedoria e uma grande parte dos cânticos são também, naturalmente, em honra da Virgem Maria e outros em honra do Santíssimo Sacramento. Para termos uma ideia do que são estes cânticos, leio uma estrofe de um cântico o cântico 90, que ele usou, ou que ele cantou, compôs, em honra de Maria. Diz ele: Eu vos saúdo, Maria, Mãe admirável do Salvador, que tudo o que é, cante e anuncie a grandeza do vosso amor. Vós dais o ser ao vosso Mestre, vós dais o ser ao Criador. E termina este cântico, que por acaso é pequeno, com estas palavras: Eu vos saúdo, Maria, eu vos ofereço meu pobre coração, vos dou todo o meu ser, plena de graça. É por vós que todo o bem passa, por vossas mãos vou a Deus, meu Criador. Ora, como os irmãos perceberam, trata-se de autênticas orações, de beleza literária, que naturalmente a tradução do original francês para português faz perder um pouco, mas de uma grande beleza literária e que, sendo cantado pelas pessoas, facilmente ficava no seu ouvido. Como dizia, tem outros cânticos ao Santíssimo Sacramento. Leio-vos uma estrofe, também num desses cânticos que ele canta e que ele compôs em honra do Santíssimo Sacramento, onde ele assim escreve: O Altíssimo, o Incompreensível, está aqui, colocado sob o aspecto do pão. Cristãos, nunca perguntemos como é possível. Calem-se, pois, os meus sentidos. Calem-se, heréticos. Vocês enganam-se. Vocês perdem-se. Deus não o diz. Não existe contradição. Deus não o diz. Isto nos basta. Creiamo-lo, sem que nada nos possa explicar. Como veem, São Luís usa aqui a teologia, usa aqui verdades da fé, nestas suas orações, nestes seus cânticos. Assim, caros ouvintes, caros irmãos, caros telespectadores, terminamos mais este programa com este belo canto em honra do Santíssimo Sacramento. Mais um género literário, mais uma das obras espirituais deste grande santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.